E aí galera, cara de cansado aqui, tô treinando pra caralho, já tô avisando. Convocação para todos os fisiculturistas. Hoje é uma live muito importante para nós atletas. Tô esperando o Pajé entrar aqui. Vamos discutir assuntos pertinentes ao nosso esporte e ao que está acontecendo com ele. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Até o cabelo cresce aqui, galera. Isso é verdade, viu? Vocês devem estar acompanhando aí, houve uma certa discussão essa semana sobre um assunto polêmico, sobre a realidade do fisiculturismo hoje, quem está defendendo os interesses dos atletas e os seus próprios interesses. E aí já, Balestrintin na área. Leozão Sommer, quanto tempo? Treino perna no domingo. Domingo aqui é o Dia Internacional de Perna, cara. Pera aí que eu vou tentar melhorar o áudio aqui. Vê se melhorou aí o áudio. Tá melhor? Tô esperando ele entrar aqui. Fala, Julião. E aí, Pajé, como é que tá? Tô bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Galera, tá me ouvindo bem aí? Mano Peri, salve. Tem uma galera aqui já, hein? Salve, galera. Ô, Júlio, eu vou pôr meu fone aqui Tá. e vamos ver se fica a mesma coisa aí, se não vai piorar muito. Tá bom. E aí, Léo? Fala, galera. Carlos da Mata. Você tá me ouvindo bem, Júlio? Tô, 100%. Galera, convoca Tá. os atletas aí. Esse assunto é pertinente a todos, é muito importante. A gente precisa fazer uns esclarecimentos e nós precisamos mais do que nunca nos unir a favor do esporte. Quem ama esse esporte precisa estar de olho nessa live, que é muito importante. Peço a todos que convoquem os amigos, chama todo mundo para estar assistindo essa live, que é um assunto que tem interesse de todos os atletas que competem no Brasil, não só no Brasil, como no mundo. Você deve Nossa, ter Julião. visto o que aconteceu semana passada, um assunto muito chato, né? Eu fiz um comentário numa foto de um atleta meu e nesse comentário eu coloquei a péssima gestão do atual presidente, ao qual eu fiz parte da federação e você também. Eu queria fazer, antes de mais nada, uma pergunta para você, Pajé. Por que você saiu dessa federação? Olha, Júlio, eu acho que são várias coisas juntas, assim, tá? Então eu quero dizer assim que pelo tempo que eu fiquei, eu não via assim nada, cara. Eu via que as coisas estavam melhorando e eu vou te dizer assim que até eu fico me esforçando para tentar separar as coisas e alguma eventual mágoa que eu tenha, eu tentar subtrair. Então é muito difícil para mim se posicionar, porque as pessoas falam, então, mas você fez parte, etc. Então é muito estranho. Então eu tento perceber mais o comportamento das pessoas. Mas o que eu te digo assim, o que eu saí, cara, pontualmente, assim, uma que tinha dado, tipo, o tempo, né? Porque tava difícil, assim, a arbitragem ela não remunera. E para mim foi muito bom, foi uma escola para mim, eu queria ter sido atleta, queria ter competido fora do país. E o que apareceu para mim foi me destacar na arbitragem e aparecer campeonatos para eu arbitrar importantes. E como todo atleta, eu também pagava do meu bolso. Então, quando eu cheguei na arbitragem internacional, aí sim as minhas coisas começaram a ser pagas. Eu devo muito, né, a algumas pessoas, né, para todo mundo que me ajudou. O Regis, da Federação Paranaense,
o próprio Maurício, né? Mas, assim, eu acho que não tem problema eu falar que eu não concordo com aspectos da gestão de agora. Porque o que aconteceu pontualmente foi o desfile das wellness, né? Bom, é que assim, a gente tem que pensar que antigamente a gente tinha 300, 400 atletas e o campeonato brasileiro era feito em 2 etapas, certo? Né? Certo. Então, daí o que acontece? Começou a ser feito em uma etapa só, com 800 atletas, então começou a ter que espremer muito. E isso é ruim para todo mundo, né? Poxa, eu sentava na mesa para arbitrar, era 8 da manhã, saía lá meia-noite, 1 hora, como foi o último campeonato. E as consequências disso, né, cara, não preciso nem citar, assim, ó, pô, até óculos, força à vista, tudo, mas o que acontece? Isso é desumano para todo mundo. Então, um atleta que ele sobe no palco à meia-noite e meia do domingo, ele tem todo o direito de ter o seu mesmo tempo do que aquele que começou lá. Então, foi por causa disso, cara, foi por causa que eu já tinha prometido que as wellness iam desfilar, porque é uma coisa que valia parte da nota, e foi, digamos, exprimido, só que é lógico, né? Como é que ia ser diferente? Colocar 800 atletas em 2, 3 dias, isso é muito complicado. Então foi alguma coisa assim, que eu senti que alguma coisa não tava saindo um pouco fora das coisas, sabe? Porque por muito tempo eu bati no peito, eu tive orgulho, assim como eu tenho orgulho do tempo que eu tive lá. Mas assim, eu não gosto assim, poxa, cara, você vê ali aquela matéria ali escrita assim, Confederação Brasileira associa a Arnold a coisa da anabolizante, cara. Você vendo aquilo, eu olho e falo, cara, não é possível, né? Será que então que eu se tô pirando, Sim. né? Porque eu sou muito grato também a tudo que eu passei, não é? E eu quero subtrair isso, quero subtrair os atletas, que até também não devem ser culpados, a gente não pode estigmatizar eles, mas também eles têm que perceber pela sua própria, onde que eles vão cair nessa, numa hora ou outra, né? Então, assim, então é complicado, cara. Eu vejo assim, as coisas funcionavam muito bem quando era a mesma coisa, né? Então é legal a gente Era uma começar federação. esclarecendo assim. Cara, eles criaram a mesma coisa, cara. Aqui as minhas apresentações, ó. É aqui, ó. O Ben John Ider, cara. O Joe Ider, ele fez todo, né, aquele lobby nos Estados Unidos, criou as revistas. Sim, sim. Eu entendo a sua postura, tá aí, ó. Todas essas postagens, eles, juntamente ao Arnold, que é o nosso maior ídolo, e o negócio começou a ficar completamente diferente quando houve essa ruptura e os interesses começaram a se tornar divididos. A entrada da NPC no Brasil desfavoreceu completamente a FBB por ela trazer uma nova proposta para esses atletas que não tinham interesse em ficar vinculado a apenas uma federação como escravos. E isso fez com que todos começassem a se mover para a NPC, gerando um desconforto total. O André acabou de sair, gerando um desconforto total da federação e FBB. Aí começou o problema. Por quê? A FBB ela não tinha nenhum concorrente. Não existia nenhuma entidade que seria capaz de combater a IFBB e oferecer uma qualidade de competição onde tinha-se prestígio, onde tinha-se, de certa forma, um marketing que é mínimo. E hoje, agora, com a entrada da IPC, esse marketing veio a melhorar muito para os atletas. Isso fez com que todos migrassem para ela, e aí sim começou o problema, porque o atual gestor dessa federação, o professor Maurício Arruda, acusou o Arnold de estar se vinculando a pessoas que fazem apologia e vendem esteroides anabolizantes, com a ideia da criminalização do uso. E é aí que mora o grande problema. Por que o grande problema mora aí? Primeiro, nós sabemos que no nosso esporte existe primeiro o livre-arbítrio. Então, nós, atletas, temos o direito de ir e vir. Nenhum presidente, nem nenhuma federação tem o direito da nossa imagem por nenhum tipo de documento. Então, se eu quiser sair da federação porque existe uma proposta melhor em outra federação, é de direito meu sair. E foi o que aconteceu.
A maior parte dos atletas sonham em ter uma carreira internacional visando a maior competição do mundo, que é o Mister Olímpia, enquanto que a FBB, por ter saído desse vínculo com a NPC, acabou que montou uma nova liga, que é determinada como... ela é determinada como... Peraí, que eu estou tentando chamar o Pajé aqui de novo. Ela é determinada com uma nova liga, que é a Elite Pro. Porém, o problema da Elite Pro é as competições acontecem quase todas na Europa. Você tem 2 competições em América do Sul. E as competições que acontecem na Europa acabam se tornando muito mais caras para os atletas e também inviável. Na minha concepção, nenhum atleta, ou quase nenhum, sonha em ser um atleta olímpico. Até porque, se você se vincular ao esporte olímpico, você não tem direito de ter nenhum patrocínio. Todos sabemos que quem tem bolsa atleta não pode ter patrocínio. Quem não tem bolsa atleta vai fazer o quê? Vai ter que correr atrás de patrocínio, vai ter que fazer a sua corrida. Então, o que acontece, na verdade, existe uma falta de interesse dos atletas em estar competindo nessa federação, justamente porque a proposta não é boa. Eu acredito que existem pessoas que gostam dessa proposta e querem apostar nisso, que querem passar por doping, mas o que eu quero que vocês entendam é que se você vai num campeonato FBB, como eu fui em vários, você vai pagar $200 por doping, mais a sua inscrição, que se eu não me engano é $150 ou $200, mais a afiliação. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, você tem 10, 12, estourado 15 amostras de doping para uma competição com 400 atletas. Cada doping custa cerca de $1.000. Ou seja, se você fizer 400 vezes 200, você vai ter uma conta que é muito alta. E isso não chega nem perto do valor que é investido para poder fazer esse doping. Para onde que vai esse dinheiro? É essa que fica a pergunta. O que acontece com essa grana que entra? O que eu posso dizer para vocês aqui é que eu sei da minha empresa, da empresa a qual eu trabalho, a qual tinha uma parte de patrocínio vinculada à IFBB, e esse patrocínio da IFBB representava 120 mil reais por ano. Esses 120 mil reais, nada é convertido para nenhuma entidade estadual. Tudo fica para a IFBB Brasil. E aí sabe o que acontece? O nosso logo, o logo da nossa empresa, vai no e ainda eu tenho que escutar alguns presidentes de algumas entidades estaduais me chamarem para pedir ajuda, para pedir um apoio, para pedir patrocínio, porque não chega nada para eles. Então, assim, para onde que vai esse dinheiro? O que acontece com ele? É isso que eu não entendo. Então, a partir do momento ao qual nós nos sentimos prejudicados e, de certa forma, difamados pelo presidente atual, nós resolvemos sair. Então, reincidimos o contrato, como outras empresas fizeram, e hoje eles têm apenas um patrocinador grande, que é a Black School. Essa que é a grande verdade. Então, os atletas que estão vinculados a essa federação vão ter que sofrer as consequências de ir para uma competição onde o nível vai ser cada vez mais fraco, porque os atletas mais fortes foram para a NPC ou para outra federação e deixaram de se vincular à FBB. Então, toda essa briga do professor Maurício é porque a teta secou. Então, não tem mais teta para ele. Está cada vez pior
entrando cada vez menos dinheiro, e o dinheiro que entrava, sinceramente, não voltava. Não bate os investimentos nas competições com o dinheiro que entra para a federação. Para onde esse dinheiro vai? Não sei. Não posso acusar ninguém de nada, mas a gente não sabe o destino do dinheiro. Essa que é a grande verdade. Estou tentando chamar o André aqui, galera, mas não está rolando. Então, eu acho que os atletas devem se unir ao máximo e abrir os olhos com relação à indústria que está se formando. Eles alegam que a NPC é uma empresa. Mas pensa comigo, você paga para competir. Chega na competição, você não tem nenhum tipo de apoio. Tá? Estou falando em competições da IFBB Brasil, porque eu tenho amigos que são os presidentes das estaduais, que fazem ótimas competições. Tá? Tem o Márcio de Goiânia, que faz uma competição boa, tem a Camila, que faz uma competição ótima, mas eles estão dando murro em ponta de faca, porque isso não se sucede na maioria dos estados, até porque não se tem grande quantidade de investimento dentro desses estados. Então, os estados ficam limitados aos investimentos de empresas regionais. E se não tem esse investimento, cada vez fica mais, com uma recessão maior com relação a qualquer tipo de troféu ou medalha que seja. Então, nós vimos aí na Europa uma das competições vinculadas à IFBB, onde o atleta ganhou uma medalha de papelão, onde o atleta ganhou um vaso de flor com adesivo plástico, e isso acabou que mostrou qual que é a real intenção da IFBB. Se ela alega que a NPC é uma indústria, é uma empresa, olha, eu sou obrigado a concordar, a NPC é uma empresa. Toda empresa visa o lucro, assim como toda e qualquer federação. E o que mais eu fico indignado é exatamente o fato desses atletas não terem nenhum tipo de premiação justa. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de um troféu decente, de um local decente para ele competir, com acesso a pelo menos fruta e água e ar-condicionado, e uma academia para aquecimento. Isso é o mínimo que a federação tem que oferecer para o atleta se sentir o mínimo à vontade. Outra coisa que ele teria que oferecer é um preço justo da entrada. Eu nunca vi essas ideias de cobrar um absurdo para entrar, até porque quem vai assistir às competições, na maioria dos casos, são familiares, e esses familiares não conseguem ir todos justamente porque existe um alto investimento que na maioria do povo brasileiro acaba se tornando muito alto. Então vai acabar indo o pai, a mãe e a mulher do cara, no máximo a criança, porque não paga. Não vai conseguir levar a família inteira, como era antigamente. Por quê? Porque o preço está muito fora da realidade. Então eu acho que deve se mudar. Eu realmente acho que esse Maurício tem que sair. Mas eu sei também que a ordem não é dele, ela vem de lá de cima, do Santoya. Santoya que está fazendo todo esse estardalhaço, por quê? Porque perdeu grande espaço dentro do esporte. Entendeu? Então, isso tudo está ligado a interesses monetários. Agora, vamos lá. Vamos pensar comigo. Vocês, atletas, todos que têm pai e mãe, quem não tem, tem o mesmo respeito como se tivesse. Se vocês ouvissem que o pai de vocês ou a mãe de vocês é traficante, é bandido, vocês iriam defender eles? Vocês iriam se prontificar de alguma maneira, como forma de protesto, a sair de perto dessa pessoa, ou pelo menos reclamar? Ou vocês ficariam omissos e calados? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque quem é o Arnold para mim? Para mim, o Arnold é o pai da musculação. Eu acho que para todos aqui também. Então, o caso que está acontecendo hoje é muito sério. Esse cara ter ido no Senado foi o fim da picada. E eu vou mais fundo para vocês. A mesma federação que está indo lá bater o pé para falar de antidoping, se vocês acompanharem os eventos sul-americanos,
são todos patrocinados pela Fortex, que é uma indústria de anabolizante. Vai ter um curso daqui 2 semanas com o presidente e a diretora de arbitragem dessa federação, que vai falar sobre o uso dos esteroides anabolizantes dentro do esporte, como usá-los, como aplicá-los. Então, peraí, como que ele fala que é contra isso, que tem que criminalizar, e o mesmo age dessa forma? Ah, mas ele é presidente só da FBB Brasil. Sim, mas ele não é o diretor da antidopagem de não sei das quantas. Se ele sair da presidência da FBB, ele vai continuar sendo o presidente da Liga Sul-Americana? Por quê? É isso que vocês têm que entender. Se vocês observarem, esse ano, a maioria dos eventos da FBB perdeu cerca de 50% dos atletas. E o negócio só vai piorar enquanto não mudar. E eu fico triste, porque eu não quero ver o fim da FBB. Eu acho que o esporte é para todos e cada um tem o direito de escolha. Cada um tem o direito de ir para a federação que acha que é mais justo e que tenha um certo retorno. E o que é esse retorno, já que não tem nenhum tipo de premiação financeira? É o retorno através de mídia. Todos sabem que hoje não é mais só a competição que vai conseguir um patrocínio por atleta. Você pode ser multicampeão de tudo dentro do esporte. Se você não tiver um marketing, se você não tiver números, se você não chegar com a sua imagem um número grande de pessoas, desculpa, você não vai conseguir patrocínio. Ah, mas eu sou IFBB Pro. Piorou. Esse é um outro grande problema do nosso esporte. Está se formando vários atletas profissionais, mas nenhum tem condição de competir no profissional. Ou seja, serão profissionais amadores. Estou tentando chamar o André aqui, está complicado, viu, galera? E isso está acabando com o nosso esporte. Então eu peço para todos que usem a hashtag Renuncie Maurício Arruda. Porque esse cara tem que sair da presidência. Na minha opinião, tem uma pessoa que é muito importante dentro dessa federação que poderia estar assumindo, que é a Camila Caverna. Um abraço para você, Camila. Ela é uma pessoa que vai mudar essa situação. Ela tem uma força muito grande para poder fazer isso. Ela realmente fez parte do cenário esportivo, ela foi atleta. Então ela sabe o que o atleta precisa e o que ele pensa. E não só ela, como outros presidentes. Tem o Cabo Zé, tem o Márcio, que tentam fazer um trabalho bom, mas eles estão completamente de rabo preso com o Maurício. E aí eles acabam que cumprem ordens, justamente por não ter uma força maior para poder peitá-lo. Não sei se vocês sabem, mas dentro da FBB, eles assinaram um documento, e esse documento impede que tenha uma nova eleição, tanto para os presidentes das estaduais, quanto para o presidente da nacional. Então o Maurício Arruda não pode ser tirado do poder, a não ser que ele renuncie. Então como que a gente faz para mudar essa situação? Não indo mais nas competições da FBB. É isso que tem que acontecer. A competição da FBB vai ter que ficar cada vez mais fraca, até ele sair, e aí sim mudar a política, mudar a postura e ser retirado todas essas asneiras que ele disse sobre nós, que nós não somos bandidos, e sobre o nosso pai, Arnold Schwarzenegger. Então é isso que eu acho que deve acontecer. Eu espero que todos entendam o que eu quero dizer. Não é uma questão que eu digo que seja pessoal. Maurício, para mim, estou cagando e andando. Tá? É contra o profissional Maurício que está dentro do esporte arruinando o nosso fisiculturismo. Peço a todos força para manter a palavra e não competir no Campeonato Brasileiro. Vai ser a maior furada. Esse campeonato, ele só tem um patrocinador. Ele vai oferecer mundos e fundos para quem for, mas é apenas uma questão de mascarar o problema grande que está sofrendo essa federação. A teta secou. Foi postado hoje um vídeo do Félix Bonfim falando exatamente sobre isso. E eu
tanto ele quanto eu não temos mais nenhum tipo de rabo preso com ele. Eu não preciso do Maurício para nada, nem eu nem vocês, pessoal. É isso que vocês não têm que entender, vocês não são escravos da FBB. Vocês podem perceber que antes da postura é: se competir em outra federação, você será suspenso aqui. Agora, o que aconteceu? Ele não consegue mais fazer isso. Então, o que ele fez? Aristiou todos os atletas, alegando que está havendo uma confusão. Por quê? Porque a NPC está usando a sigla IFBB Pro, que sempre foi essa sigla. Nunca foi outra. Mas ele está alegando que, usando esse nome, está confundindo a cabeça dos atletas, e os atletas estão competindo nessa federação sem saber de que se trata de uma empresa. Me desculpa, pessoal. Qualquer lugar que você for, que você pagar para competir, você quer ser bem tratado. É isso que acontece. Teve alguns eventos da NPC que também não foram bons? Teve sim. Eles têm que melhorar, tá? Eles têm condição de melhorar, mas hoje a proposta melhor que nós temos são eles. Então vai o meu recado para a NPC também. Vocês têm que melhorar os seus eventos, porque eles ainda não estão no nível que devem ser devido ao investimento que vocês estão tendo. Então o investimento também é grande na liga de vocês, e vocês têm que fazer eventos que são dignos do pagamento que está sendo feito pelos atletas, tá? Vídeo último Mr. Olímpia que teve aqui, que tinha um péssimo backstage. Então, por favor, próximo BTFF, um backstage digno para os atletas, com espaço, porque o evento é grande, então não adianta fazer um cubículo, e estrutura pertinente para que todos os atletas tenham um mínimo de conforto, porque eles estão pagando por isso. Agora, com relação à IFBB, eles têm que mudar a postura. E Maurício Arruda tem que sair antes que seja tarde demais. Então, isso vai recado até para os presidentes das estaduais. Na minha empresa, ele perdeu o patrocínio por causa disso. São 120 mil reais por ano. Eu não sei para onde foi esse dinheiro, mas esse dinheiro saiu do caixa da empresa e não chegou em nenhum caixa de nenhuma estadual. É isso que me deixa mais intrigado ainda. Para onde que foi esse dinheiro? A FBB Academy tem um curso que trata sobre recursos ergogênicos, galera. Ele faz um curso sobre esteroides anabolizantes, como utilizá-lo dentro do esporte. E o mesmo fala que tem que criminalizar isso. Se vocês entrarem na página do Maurício, tem foto com o Arnold. E ele desce a linha no Arnold. Então, assim, não faz nexo, não faz sentido. E não tem mais atleta otário. Passou da época do atleta ser burro. Passou da época do atleta não ter uma postura, de não poder ter palavra. Então, estou usando a força aqui que eu tenho na rede para conseguir mostrar para vocês que tem outros caminhos e que vocês podem percorrer esses caminhos sem nenhum tipo de problema sequer. O sonho não acabou, ele está apenas começando, e vocês têm que escolher direito. Temos outras opções também de federações que têm uma linha de raciocínio parecida com a da NPC, e eu sou completamente a favor desse livre-arbítrio. Na NPC você compete em quantas federações você quiser e nas outras federações também. Então, para que deixar o rabo preso com um cara que não faz nada, absolutamente nada? Ele viaja, todo mundo sabe que viajou para fora. Esse cara, ele só fica nos melhores hotéis. Ele não dá atenção para nenhum atleta sequer. Ele quer que o atleta se foda. Essa aqui é a palavra certa. Não sou de ficar falando palavrão, mas aqui merece. Então, não caiam nessa não, galera. Graças a Deus, Pajé, você conseguiu voltar. Estamos na área aí. Vamos lá. Vamos tentar... Então, pois é, Júlio, assim, ó, eu acho que é uma questão bem assim, pontual e chata, a gente ter que estar aqui falando essas coisas, mas também a gente tem que subtrair também a questão dos atletas, né, cara, porque também eles não têm culpa. Por exemplo, assim, eu digo assim, ó, por exemplo, o caso da Wellness é um caso diferente.
Por exemplo, a Wellness chegou agora na Pro League, está vendo muito bem, está vindo muito bem, eu tenho certeza que vai ampliar, né? A Wellness, que foi criada no Brasil, expandiu, foi para a Europa, modificou as características e a Ângela se adaptou a elas e está vencendo porque ela merece. Porque eu digo para vocês, ninguém gosta nenhuma federação gosta de ficar premiando o mesmo atleta, não é interessante. Então, se ela está ganhando direto, é porque ela tem os atributos necessários, eu acho, enquanto ela estiver lá, eu acho que a gente tem que saber ali separar as coisas, né? Isso não quer dizer que ela não pense em outra coisa depois, tá? Mas eu acho assim, a gente tem que separar a parte assim de gestão, dessa gestão, porque é uma agenda que está sendo feita de guerra entre empresas. É como se fosse, digamos, uma empresa familiar que foi dividida, mas um lado está atacando mais, né? Então, o que acontece? Elas foram separadas em 2004, era a mesma coisa, justamente porque um lado pensava assim, ó, a gente quer que seja esporte, vamos lá jurar bandeira, vamos lá ficar de agasalho, vamos se submeter às coisas. Peraí. Beleza. Que agasalho? Não, eu digo assim... Tá, mas então aí que tá, né? Não, eu entendo o que você está dizendo, Júlio. Você está dizendo que, por exemplo, assim, ó, você está dizendo que a federação, que é para ser esportiva, coloca esse papo de esporte, mas no final ela é bem mais mercenária financeiramente por nada. Né? Isso que você está falando aí né? Eu não vou falar nada assim que eu possa me complicar, mas em questão a lei, em patrocínios, inclusive assim, a federação podia até ter mais patrocínios do governo se ela fizesse um sistema onde tivesse uma eleição. Porque, né, então o que acontece? O treinador, o atleta, eles falam de estrutura de esporte, mas a estrutura verdadeira seria assim: o atleta se relaciona não com a federação, mas com o seu clube. No caso, uma academia. Ela é filiada, o clube, o treinador, e ele vota. Né? Então acontece. Então isso você já viu acontecendo? Não. Né? Então, assim, então não adianta. E como foi feito para ser, é mais ou menos assim, Júlio. A Pro League é o UFC, certo? É uma empresa. Né? É uma empresa, é um show. Os caras não necessariamente o cara tem que classificar no brasileiro, no estadual. Ele recebe um convite lá para estar lá, mas também existe a classificação. É um show, mas isso não quer dizer que os árbitros sejam comprados, o esporte funciona lá, não é? E o que acontece? E você vê, por exemplo, também existe lá a Federação de Jiu-Jitsu, a Federação de Taekwondo, a Federação que está nas Olimpíadas também. Então, como a coisa foi feita e concebida para ser, a IFBB, ela tinha que ela sempre, né, na verdade, o Santon já até fez isso. Mas eu não sei a que cargas d'água, bem a hora que conseguiu isso, essa parte da Pro League ficou essa dor de perder, de querer ter um circuito profissional. Poxa, cara, a IFBB é imensamente maior do que os campeonatos maiores, era dela. É ela que fazia os mundiais, não é? Então a gente tem que imaginar assim, ó, da onde que via os pró? Os pró vinham de campeonatos que vinham da IFBB, a IFBB que fomentava isso aí, certo? Então o que acontece? Então era uma estrutura perfeita. Né, a hora que o cara caía pronto lá e ele podia escolher. Então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que nem diz você, quase nunca quem entrava para competir sabia até dessa possibilidade, ou sonhava ser um lance olímpico. O cara estava pensando, lógico que tá no Mister Olímpico, então nós não podemos ser falso. Agora o Maurício vem chegar e vem dizer que a Pro League copiou o nome, ele acha que ele está enganando quem? Poxa, veja o Pumping Iron aqui, ó, eu tô com o Generation Iron 3 na minha frente. Vê lá a história, entra lá na Wikipédia, IFBB, quem que fundou a FBB? O Bill Weeder. Olha quem que o Bill Weeder lá, a família do Bill Weeder apoia a NPC, o Jim Manion. Então o único jeito que o Santon já tem de pegar o nome FBB é por uso capião, o único jeito. Eu não sei se pode. Né? Então, assim, então essa desinformação, né, cara, então isso ficou uma coisa chata, porque aí você vê assim, ó, aí você ficou sabendo quem são os atletas olímpicos que foram testados, quase a gente nem ficou sabendo. Eles fazem tanta coisa do elite e tal, mas daí na hora de pegar o cara para levar lá no Senado, leva daí, né? Aí o cara presta. Pô. Exato. Aí eu vou mais longe, Pajé. Não existe nenhuma divulgação dos atletas na IFBB. Ou seja, o atleta, por mais que ele seja campeão, ele não vai crescer na rede. E aí ele não tem uma chance de arrumar um patrocínio. Ele pode ser campeão mundial, como é o caso do José Carlos dos Santos. 7 vezes campeão mundial. 7 só. E que nunca quis virar pró. Nunca quis virar pró.
Então assim, cara, o problema foi querer ir, tipo assim, ó, uma coisa seria só o fato de você atacar a NPC, é você ignorar a história, entendeu? Então, assim, então por aí, então, por exemplo, assim, ó, então assim, se a IFBB antes mesmo criou Elite Pro, ela criou um circuito profissional, ela não pode ficar brava que a circuito profissional criou uma forma de captar atleta amador, entendeu? Então, no mínimo é o mesmo direito. Né? Então começa por aí outra coisa. Então só o fato de, por exemplo, ir lá e dizer que inventou, que essas coisas não existem, isso aí já é uma coisa tipo assim, poxa, é uma sacanagem. Agora o pior é pagar de combatente do doping, quando na verdade o que existe de combate ao doping? Existe deixar os fiscais entrar, a galera que cai depois é notificada e pronto. Mas não existe uma educação, não existe uma coisa que avisa, não é? Né? Então, assim, então isso não é... Vamos falar um pouquinho desse doping aí. A última oportunidade que eu vi do doping foi em 2014 no Campeonato Mundial. Mundial, exato. Pegaram Alex dos Anjos e outros atletas brasileiros. Foi 10 controles, foram 10 controles que foram solicitados à parte pelo governo brasileiro. Pelo governo brasileiro. Foi o que eu soube na época. E esse governo brasileiro solicitou 10 atletas brasileiros? É assim, ó, existe todo o campeonato, tinha 6 atletas, alguma quantidade de atletas que eram sorteados, e aí o país mesmo aproveitava, porque, cara, tem lá o laboratório, como a própria mulher falou, tem um monte de coisa para fazer e que eles não usam. Então eles já aproveitavam testar todo mundo, né? Então, assim, então isso que acontecia. Mas o fato é assim, cara, o fato é que acontece assim, ó, essa categoria que é a Classic Games, que vai para o Pan-Americano, que é testada, cara, isso não equivale a 0,5% do todo. São poucos atletas no mundo inteiro. Né? Então, assim, agora é diferente você querer dizer que é como se acontecesse para todos sabem, todos. Então, assim, basta a gente pensar assim, ó, com a divisão que aconteceu, a FBB foi pro lado do padrão feminino europeu, né? Que são as meninas, poxa, agora a biquíni expande dorsal, a wellness expande dorsal, que já imaginou que uma biquíni ia ter que expandir dorsal? Você já imaginou isso? Não é? Não. Tá, para mim é bom, porque eu ensino as poses, etc. Então, o que acontece? Então, é engraçado que bem a FBB, né, que paga de antidoping, ela escolheu um padrão que é muito difícil para as meninas ter, né? Então, você olha assim... Exato, né? Então fica um pouco complicado. Então, eu acho que essa coisa de... Tipo, não precisava mexer com isso, estigmatizar, sabe? Tipo, eu vejo assim que foi uma atitude, assim, infeliz, né? Me desculpe se tem alguém assistindo da FBB, eu vou ter que me posicionar porque foi... Cara, olha ali, pensem, voltem no tempo e analisem vocês participando de um negócio que chama o Arnold e vem dizer que não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Vamos querer enganar quem? Né? Vamos querer enganar quem? Olha aqui no meu olho, ó. Pô, a foto da capa do cara é com o Arnold. Não, tá, mas eu penso assim, Júlio, as pessoas estão elucubradas, cara. Nós estamos vivendo uma época da humanidade que as pessoas estão fora de si, cara. Porque eu ainda acho que são pessoas que são... Né, a hora que a coisa bate mesmo, né, irmão? Isso que você... a coisa complica. Então eu acho que é isso. Eu acho que é tipo... Sabe, a primeira coisa é isso. Eu não penso assim que... eles têm que ser punidos. Sei lá, cara. Eu só penso assim que as pessoas têm o direito de saber a verdade, né? Vamos estudar a história do fisiculturismo. Digamos assim, é cuspir na cara. Não é justo com a NPC, com a Pro League. Não é justo até com os próprios brasileiros, os irmãos, o Térico e o Tamer, que são brasileiros, cara, e o Tamer tá no comando do Mr. Olímpia, isso é um motivo muito de orgulho para nós. Então a gente sabe que a FBB sempre vendeu a possibilidade de um Pro, sempre, seletivo para Arnold. E agora, depois de um ano, gospe no prato que comeu, e aí vem dizer para você que você tá cuspindo no prato que comeu, cara? O que é isso? A gente tá falando com quem? Isso é chamar os outros de otário, pelo amor de Deus. Entendeu? Não tem nexo, não tem explicação. A única explicação que eu vejo é, volto a repetir, a teta secou. Não tá entrando mais o dinheiro. Não, mas, Júlio, assim, cara, é que assim, ó, quando você... Eu considero a possibilidade de algumas pessoas ali nem saber a história, cara. Elas escutam a coisa que o Santon já fala ali e eles acham que é verdade. Eu mesmo, quando estava lá, você não sabe a história inteira, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a conviver mais com a Pro League, exato, então eu vivi ali os dois lados. Então eu te digo assim, a maioria das pessoas, cara, nem sabe. Eles acham que o humorista está certo e tal, porque é uma pessoa que realmente tem credibilidade, cara. E eu admiro muito o professor Maurício, mas eu sei que ele deve estar com muita pressão em cima dele, por isso que ele está fazendo isso, né? Mas ainda tá em tempo aí
A gente até perdoa ele se ele, Se né, ele se ele renunciar, fazer alguma coisa. Uhum. se ele renunciar, a gente perdoa. Né? Se ele deixar de atrapalhar, porque senão, cara, ele tá prejudicando. É muita viagem, não, o cara não vai querer ter a história dele ligada a isso. Então que ele põe a mão na consciência, cara. Simplesmente isso. É ruim pra ele, não é pra nós. O pior é ele, cara. Imagine, tá louco, cara. Se liga, Maurício, pelo amor de Deus. Não. É uma coisa que é completamente insensata, falta de pensar, é realmente cuspir para cima e caiu na cara dele, caiu feio. Ele não cuspiu, ele vomitou para cima. Essa que foi a verdade. E agora tá caindo sobre ele. Nada mais justo, cara. Não tem como a gente aceitar isso. É isso que eu penso. Então, assim, o meu papel hoje é conseguir. Eu já estou fazendo isso, tirar o máximo possível. Eu respeito a opinião dos atletas, tá? Em primeiro lugar, é a vontade deles ainda competir na FBB, mas todos eu estou aconselhando e contando o que está acontecendo. A maioria optou, sim, por sair da IFBB, justamente por observar e conseguir enxergar que não é a melhor opção hoje. Se você quiser crescer dentro de uma carreira esportiva e crescer principalmente seu marketing esportivo, ali você não vai conseguir, porque você não tem transmissão de uma live de uma competição em FBB, você não tem a promoção de um atleta da FBB, você tem um Instagram da IFBB que tem 30 mil seguidores, é horrível. Eles não têm nenhum trabalho de marketing em cima, a revista deles é péssima, o conteúdo é todo estrangeiro, não tem nenhum atleta nacional que eles utilizam para fazer matéria. Então, assim, qual que é a vantagem de você estar competindo nessa federação? Essa que eu deixo a pergunta para os atletas. Ser campeão? Eu acho assim, Júlio, eu acho que a própria tinha que ser, antes de sair batendo no peito, brigando. Eu penso assim, ó, você chega, por exemplo, alguém, cara, e do nada e fala assim, ó, vamos criar um campeonato brasileiro de futebol. Você veja, já estava tentando sair uma outra liga. Esse papo de querer sair monopólio de federação é um papo muito recente no mundo, muito, digamos assim, batido no mundo, né? Então a gente sabe que está acontecendo isso, não é só nas federações de fisiculturismo, mas assim, mas por que ninguém chega e faz isso? Porque existe uma federação atuante e a CBF, etc. Então eu estou dizendo assim, ó, se o fisiculturismo realmente já tivesse tipo rolando nesses campeonatos, tudo tivesse acontecendo e chegasse, por exemplo, assim, o show, a NPC, aí eu até acho que podia ser feita alguma coisa falando assim, ó, poxa, mas não. Então eu acho que primeiro existe um grande caminho para consolidar esse lance de primeiro mostrar que é um esporte, de primeiro mostrar que acontece tudo isso que ele falou lá. Porque o que ele apresentou lá, a nossa federação, todo mundo testa e não sei o quê, é a apresentação que eles usam aquele PowerPoint para as outras federações. Ninguém questionou, ninguém falou, mas espera lá, então é assim, assim, assado, não é? Então eu penso isso. E até mesmo nisso, Julião, por isso que a Pro League chama de show, né? E assim, ó, porque se você fala que é um esporte, esse é um tema que eu dediquei boa parte aí da minha vida, dos meus estudos. Porque assim, ó, você fala assim, como que pode ser um esporte se não existe um critério mensurável, visível? Por exemplo, o cara que correu tanto tempo, pulou tantos metros, ou ergueu tanto. Então, todo mundo olha. Então, para ser um esporte, tem que ser uma coisa que as pessoas olhem e entendam, certo? Todo mundo entenda. Aí o que acontece? Aí você fala assim, não, mas existem outros esportes de apreciação, onde também não são critérios assim, por exemplo, a patinação no gelo, também tudo bem, é subjetivo, só que faz lá um triplo twist, é 0,5, 1,5. Então, assim, então não dá ainda, o fisiculturismo, tipo, ele não se sustenta, porque ainda eles tinham, né, na época que a gente estava ali, a gente tentou deixar um pouco mais tangível com o sistema, os scores eram divulgados, hoje nem isso acontece. Então não adianta, tipo, por que o UFC cresceu? Porque aparece lá os gráficos de quanto o cara chutou, quanto que a Fórmula 1, o pneu, não sei o quê. Então enquanto não for claro o que acontece, é muito rápido. 10 pessoas, duplo bíceps, expansão de dorsais, não vai dar certo. Então existe uma fronteira a provar para as pessoas que é um esporte. Mas eles perdem muita energia nessa briga, entendeu? E essa briga tá tirando tudo, porque a IFBB não ia acabar. A IFBB ia estar sempre cheia, porque as pessoas iam perceber assim, poxa, tipo, vou lá 700, 800, 900 mil pessoas no Mr. Olímpia amador, 50 no palco, o cara ia olhar e falar, cara, eu preciso me nivelar primeiro, entendeu? Então, tudo tem o seu lugar. Então, você vê assim, não existe um campeão, é difícil um campeão do UFC
que não tenha sido campeão do seu esporte primeiro. Né? Então, você olha lá, por exemplo, você ganhou o brasileiro, você foi sul-americano, e é como acontecia antes. E hoje o que acontece? Hoje a pessoa fala assim, então quer dizer que se eu chegar no Muscle Contest, no Arnold, eu posso... Sim, você pode. Só que muitas vezes o cara chega lá, tem 40 no palco, ele fica lá atrás, ele não tem nem foto sozinho no palco. Então, assim, ele podia ter pensado assim, cara, eu vou competir em qualquer lugar, mas que eu possa ter um... Então, cara, o que acontece? Então eles mesmos deram um tiro no pé, né? Entendeu? Com relação a isso, você Nesse está sentido. completamente certo. Vamos dar uma abrida aqui para algumas perguntas para a galera, Pajé, para ver quais são as dúvidas. Vamos, e vamos falar da tua preparação, né, monstro? Assim, ó, é só, tipo assim, eu digo assim, ó, é ruim falar sobre essas coisas chatas, mas é legal a história, né? Lá de onde que surgiu o fisiculturismo. Então a gente vai perceber que os rumos, assim, nunca foram tanto pro lado da Espanha, sempre foi do lado dos Estados Unidos. Pronto, é isso. E há um livro que se chama The Brothers of Iron, que é a história dos irmãos Wade. Quem tiver livro, né? Inclusive eu dei, se alguém bem importante ali da FBB, alguém que está encabeçando tudo isso, que está fazendo tudo isso, estiver vendo essa live, eu dei um livro para você, né, cara? Você lembra que eu dei esse livro? Eu senti não sei porquê, mas eu senti um ímpeto, uma intuição de pegar esse, dar para uma pessoa lá dentro que está encabeçando tudo isso. Lá. Obrigado. E eu dei o livro e falei, cara, eu vou te dar esse livro porque um dia você pode precisar. E eu tenho certeza, cara, eu vou, o dia que eu confrontar ele, se eu tiver a oportunidade de sentar na frente. Oi, irmão. Pajé? Pajé? Pajé tá travado aqui. Vocês estão me ouvindo? Uma pergunta aqui do Douglas. Devido à atual situação da FBB, o que você acha do futuro do esporte? É mesmo? Não sei, cara. Enquanto os atletas não se prontificarem a mudar, eles vão continuar tendo esse caminho. Se o Quite é uma nova era de construção no fisiculturismo, eu considero. Eu gosto da Camila Caverna. Para mim seria uma ótima candidata. Pajé travou. Vou continuar respondendo aqui para vocês. Diferença dos atletas do Quite do Brasil? Primeiro, eles não são invejosos. Um está aqui para ajudar o outro. Eles estão muito abertos à informação e eles trabalham como um sistema de equipe, coisa que não existe no Brasil. Qual a musculatura que está dando mais trabalho? Todas. Todas dão trabalho. Carlos Felipe, chefão, tudo certo, meu querido? Quando é minha volta? Provavelmente daqui 4 semanas. Talvez semana que vem eu vou passar por uma avaliação e se o Oscar autorizar eu vou competir. Mas só semana que vem eu vou saber. Deixa eu ver se eu consigo voltar com o Pajé aqui. Eu não acho quite uma nova era porque os melhores nunca precisaram de oxigênio. É só você observar como o Brandon Curry cresceu, como o Rolly Winker cresceu, e estão na cabeça do Olímpia, eles estão aqui. Então os números estão aí para te provar o contrário. Pro League está crescendo na gringa também, mas a FBB continua sendo maior. Eu estou fazendo vários tratamentos aqui, crioterapia, ondas de choque, para poder melhorar minhas lesões e estou tendo muito sucesso. Não, os treinos aqui são muito técnicos, não tem essa de básico bem feito, não. Não, minha lesão no cotovelo tem que estar tratando sempre. Isso é tratamento contínuo. Vou tentar chamar o André aqui de novo. O Wellness vai virar na Pro League, é uma questão de tempo só. Imagina a Wellness no Olímpia, no mesmo palco.
Toda a maioria dos atletas vai querer ir para lá, com certeza. Se a musculação mudou, claro que mudou, cara. As máquinas vieram para ajudar você a desenvolver, não para piorar. O pessoal do Brasil é muito apegado. Ah, o old school, peso livre. Tá, galera, o old school, peso livre é bom, mas as máquinas vieram para ajudar, não para atrapalhar. Maior diferença das refeições, nenhuma. Refeição aqui é igual a do Brasil. Curso online por enquanto não. Vou lançar o meu e-book em breve, provavelmente até o final do ano. Deixa eu ver se eu consigo chamar o André. E aí? Tá, muito bem. Então, só concluindo, né, o assunto, é assim, né, a gente pede um pouco mais de respeito. A gente tem certeza que se algumas pessoas ali que estivessem encabeçando esse movimento já tivessem competido, isso não aconteceria, né? Não adianta. Lógico que eu sei que não precisa você já ter subido num palco, mas é lógico que quem já subiu num palco, gente, tenha uma noção, não faria isso. Então, o problema, assim, que a gente tem atletas bons, mas que não tem muita noção de gestão, às vezes no comando das coisas, e às vezes gestores bons, mas que não tem muito essa veia de atleta, né? Então a gente pede assim para essas pessoas assim, ó, ponham a mão na consciência, sabe? Vocês não fazem, vocês falam, mas vocês não têm nem calo na mão, né? Então assim, tipo, parem de fazer isso. Fica na de vocês que ainda dá tempo, entendeu? Ainda dá tempo das coisas acontecerem. Vocês estão prejudicando toda uma gama de pessoas abaixo de vocês, que são pessoas boas. Olha, cara, as pessoas que arbitram aí. Tipo, cara, eu confio muito na arbitragem brasileira, cara. Sabe, a gente conseguiu fazer um trabalho tão legal, a gente teve tanto resultado bom. Então, assim, seria isso, né? Então a gente pede, assim, um pouco mais mesmo que a gente sabe que tem que seguir uma agenda da Espanha, mas a própria Camila, como você falou, né? Eu fui uma pessoa que fui talvez a primeira que... As pessoas sabem que é verdade, que eu falei isso abertamente, né? E eu acho, assim, que o professor Maurício só se equivocou nesse ponto e ponto, né? Ele não vai ser um cara... Né, é bonito você ir lá assumir, pronto, ninguém tá com raiva dele, nada, mas é feio o que ele tá fazendo. Tipo, é uma coisa meio vexatória para ele mesmo. Pronto, só isso, né? Com certeza. O pessoal tá perguntando muito aqui do Quite, Pajé. Então, irmão, assim, ó, a primeira coisa, eu tava vendo até no Generation Iron 3 ontem. A pessoa não tem o que fazer aí, né, Júlio? Então, muitos deles também... É verdade essa coisa que dizem que o pessoal vai para esse lado porque não tem muito o que fazer, é uma forma também de você... É um clube, né, academia, e é lance de você servir quartel. Existiam alguns lugares que falavam que diz que é uma possibilidade, se você é atleta, de você também servir menos no lance militar. Isso é verdade ou não? Pajé... Cara, é um pouco de verdade. Sou obrigado a concordar. Mas eu acredito é uma somatória de coisas. Uma somatória. Resumindo tudo, é uma somatória. No nosso esporte, você precisa ter tudo conciliado. Tá, mas então vamos tentar separar as coisas. Ó, Tá. É uma somatória, mas a gente sabe quais são os pilares principais. Vamos tentar falar deles. Treino. O que você faz, digamos, o que você faz no Quite que não se faz aqui? Ou é o fato de você estar só fazendo isso aí, você não ter vida social, você não ter família? Então, vamos tentar isolar. Então, eu quero saber, assim, né, todos os fatores, mas no treino, por que o Quite é diferente do que você faria aqui? Ou não é diferente? Não, é muito diferente. Aqui, Tá. eu tenho um maquinário que eu jamais teria aí no Brasil. Impossível. Entendi. Eu tenho algumas máquinas em algumas academias perdidas aí. Tá. Alguns bons aparelhos, mas isso é uma coisa parcial. Aqui é total. Então aqui eu tenho máquina para tudo. Máquina para tudo. Então, assim... Qual que foi uma que você sente mais diferença gritante, assim, monstro? Pelo que eu tô te olhando, é posterior e glúteo, né, cara? Teu glúteo, cara... Então, mas o que eu vejo mais diferença aqui são todas as máquinas de perna. As máquinas de perna aqui é muito diferente das daí. Elas têm uma ergonomia
Você sente que a máquina corre sem nenhum tipo de atrito e o ângulo favorece muito bem a flexão e extensão do joelho e quadril sem prejudicar a articulação, coisa que no Brasil não acontece. A máquina boa que tem no Brasil, um leg press, por exemplo, é o da Hammer, mas é o residencial que tem aí. Eu sei que é residencial, não é a linha profissional. Aqui eles têm da linha profissional. Da linha profissional, a plataforma é 1,5 vezes maior, cabe muito mais carga e os rolamentos são diferentes. Júlio, uma vez você me falou que, digamos assim, o trabalho do team aí é você, por exemplo, ser avaliado e aí o cabeça da equipe, o gestor, ele fala assim, olha, ele vai trabalhar isso, 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 é isso que acontece na academia, certo? É isso. Então, assim, Tá. são dois head coaches que tem aqui, é o Ascar e o Abdul. O meu head coach é o Ascar, foi o cara que eu contratei. Então, o Ascar determina os pontos que têm que ser trabalhados. Quando ele não está presente, ele passa isso para a equipe trabalha da forma que ele determina. Entendi. Todo E as assim, ordens Júlio, dele. por exemplo, eles já têm como se fosse modus operantes, por exemplo, ele fala assim, ó, posterior, aqui, aqui. Tipo, só para a galera ter uma ideia, e eu também, por exemplo, eles contam série, eles contam repetição, só para ter uma base assim da cadência do Contam. treino. Entende? Contam séries, contam repetição, controlam o seu peso. Não é todo. Um dos meus maiores erros, sinceramente, é excesso de carga. Entendi. Usando Então eles palavras. trabalham cada faixa de frequência de contração. Entendi. Exatamente. Então tem treino. Agora os meus treinos estão mais leves e mais curtos. Por quê? Porque eu estou com um BF mais baixo. Uhum. Então, dentro da fase que eu estou passando, eles não querem que eu trabalhe com grandes cargas. Isso Sim, para evitar senão não é para se grandes inflamar cargas. muito, né? Não é para você deixar Verdade, inflamado. isso. Eles trabalham dentro do off-season. Para você ter uma ideia, na minha fase de off-season, 24 a 26 séries para quadríceps na série da manhã, na série da tarde, e eu voltava à noite e fazia mais 18 séries para femoral e mais 12 séries de panturrilha. Isso é apenas um treino dele. Agora, na fase que eu tô, Oi, voltei. uma fase onde eu tô com um aprimoramento de definição maior, eu faço 12 séries para quadríceps e hoje eu fiz 8 séries para femorais, mais 6 séries para panturrilha. Sem muita carga, com uma velocidade mais acelerada e alguns com rest pause. E a carga é ele que determina, não é você, cabe mais peso, dá para fazer mais esforço. Não, não é o momento de fazer mais esforço. Eles controlam todos os aspectos do seu treino. Ou seja, eles periodizam isso muito bem para você. Coisa que eu não Entendi. fiz. Então eu Ah, sempre fui entendi. trabalhar no Uhum. pau, no pau, no pau, sempre no meu melhor, sempre no 100%. E isso não fazia bem, tanto para as articulações quanto para o físico. Eu fiz uma experiência aqui, já nessa fase, tentando trabalhar com cargas maiores. Na primeira sessão de treinamento de perna que eu fiz no dia seguinte, minha perna estava mais fina. Entendi. Você exauriu ela. Exauri demais, não deu tempo para glicogenar. Então, ali o Ascar falou, não, você errou totalmente as cargas. As cargas estavam muito altas. Eu preciso que você trabalhe numa frequência de 15 repetições com 50% de capacidade. Uhum. Então o que eles querem é o tempo sob tensão. Tempo sob tensão. Ali, cara, Exatamente. e Exatamente. segura essa intolerância, né, irmão? É Exatamente. intolerância, a vontade de largar o negócio, mas você fala, cara, eu vou aguentar. E aí tá aí o negócio. É. O pessoal está perguntando, não é 2 vezes que eu treino no mesmo músculo por semana, é no mesmo dia. Então, de manhã eu faço, de tarde eu faço quadríceps, à noite eu volto para fazer femoral. Ele não deixa fazer a perna completa, ele precisa que você retorne depois de mais 2 refeições para fazer outra parte do treino. Isso é uma coisa Uhum, que eu também não fazia. uhum, Então, uhum. assim, é muito diferente essa relação que eles trabalham, a intensidade, as cargas e o volume de repetição. Aqui, eu trabalhei com no máximo 20 repetições e no mínimo 10 repetições. O Júlio, e intervalo, assim, ó, eu arbitrei os campeonatos mundiais e eu vi o Quite chegando. Inclusive, vários dos atletas hoje eu arbitrei no Mundial da Espanha. sim. É, deixa eu te perguntar, essa tradição, essa escola deles, até porque eles eram meio destacados, isolados,